Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Luana, eu faço parte do programa Residência Pedagógica, E tô aqui representando a Escola Estadual Professor Moraes, conjuntamente com meus colegas de trabalho, a Débora, a Alice, a Marcela e o Luiz, e nossa orientadora, a Maria Renata. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre colonização, porém eu gostaria de falar de uma outra ótica, porque toda vez que a gente pensa em descobrimento, como constantemente é passado nas escolas, só que a gente sabe que foi uma invasão, não teve descoberta nenhuma. Todos os indígenas que já estavam aqui já tinham uma história, já tinham toda uma vivência. Então eu queria passar aí um pouquinho da questão da colonização, que muitas vezes é retratada através de doença, de morte, de exploração, e queria ir para uma ótica indigenista, queria ir para uma ótica mais cultural, e queria trabalhar mais alguns aspectos do cotidiano. Para isso eu escolhi falar sobre a questão do nascimento dos indígenas, porém na tribo Tupinambás, porque é bom deixar claro, porque outras tribos tinham outros costumes, muitas vezes o nascimento em outras tribos era tratado com uma sequência de um afogamento, de uma antropofagia, que é o canibalismo, para quem não se recorda, enquanto na tribo dos Tupinambás era tratado com muita afetividade, Começava ali o ritual do nascimento desde o momento em que a criança estava no ventre da mãe, porque existia todo um preparatório, Os pais, principalmente a figura paterna, ele se preparava para toda a gravidez. E, ao contrário do que a gente tem na contemporaneidade, era o pai que ficava de resguardo. O pai, ele tinha todo um preparatório que antes da criança nascer, ele ficava num regime, numa alimentação diferente dos demais, eles se preocupavam com isso, ele não poderia ter relações sexuais e ele ficava o tempo todo em repouso. Ele não trabalhava no sentido de auxiliava nas tarefas da tribo naquele momento, porque ele estava esperando um filho, estava ali no ventre. E a mãe não, a mãe trabalhava durante toda a gravidez, a mãe continuava trabalhando, enquanto que o pai estava se preparando. E o pai também se coloca presente no momento do nascimento do filho, porque ele que toma a frente de fazer o parto da criança. Ele auxiliava assim que a criança nasce, ele está ali preparado para alguns rituais, Existiam muitos rituais na tribo que, se não fossem realizados, eles tinham a questão do imaginário de que a criança morreria, a criança ficaria doente. E um deles era o ritual de achatar o nariz, porque eles viam isso de uma maneira muito de beleza, muito estética. E depois as pinturas, as festividades. E o pai ficava encarregado disso, além do presente que existia quando a criança nascia, que se fosse uma menina, o pai presenteava com um colar de dentes, geralmente eram dentes de capivara, como adorno, e se fosse um menino, era um arco e uma flecha, como simbolismo que ele seria um grande guerreiro, para ele já começar a desenvolver essas habilidades. Então, assim, enquanto o pai estava auxiliando todo naquele processo, a mãe, geralmente após o nascimento, a gente não pode falar em padrões de beleza, porque seria anacrônico, mas já existia a questão da importância com o corporal. Então a mãe ficava nos rituais com o corpo, que era, por exemplo, esfregar a barriga num tronco para evitar a flacidez depois da gravidez. E também ficava estritamente ligada ao seu filho, As mães, elas, diferentemente do que a gente tinha na tradição europeia, que existiam babás, amas de leite, a mãe ficava intrinsecamente ligada com o filho durante todo o nascimento. Ela amamentava, ela tinha um contato direto, ela fazia massagens. Então a gente via a existência da afetividade, o que já destoa, da questão europeia, da visão europeia. Então, a gente tem toda essa questão do imaginário, da maneira com que era tratada as mulheres, o feminino. Então, eu gostaria de trazer isso aqui mais como uma diferenciação dos padrões que a gente tem quando a gente fala em colonização. Eu espero que tenham gostado e até a próxima!